Hoje falaremos sobre Naamã, uma personagem de grande relevância nas Escrituras Sagradas, mencionada no Antigo Testamento. Ela era filha de Ramum, o rei dos Amonitas. Sua história está registrada no primeiro livro de Reis, nos capítulos 14, versículos 21 e 31. De acordo com o relato bíblico, Naamã tornou-se esposa de Salomão, o lendário rei de Israel, conhecido por sua sabedoria e riqueza. A vida de Naamã envolve mistérios, mas podemos extrair várias informações relevantes da Bíblia e da tradição judaica para apresentar os detalhes dessa história. Como filha de um rei, Naamã cresceu em um ambiente de luxo e privilégio. Seu casamento com Salomão, um dos monarcas mais poderosos e influentes da história de Israel, foi certamente um evento de grande importância política e diplomática. Contudo, a ligação de Naamã com os Amonitas gerava implicações sérias, devido à histórica rivalidade entre os israelitas e os amonitas. Segundo a tradição bíblica, os amonitas eram frequentemente vistos como inimigos dos israelitas, pois descendiam de Ló, sobrinho de Abraão, e tinham uma longa história de conflitos com o povo de Israel. Por isso, o casamento de Salomão com Naamã gerou críticas, principalmente entre os israelitas mais conservadores, que temiam que essa união pudesse prejudicar a pureza da cultura israelita. Antes de tudo isso, vale lembrar que Salomão já havia se casado com a filha de um faraó, um casamento real legítimo. No entanto, ele logo se deixou seduzir por mulheres estrangeiras de diversas culturas, incluindo Naamã. O grande problema dessa situação foi o descontrole de Salomão, que acumulou um número impressionante de esposas e concubinas. No primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 3, é dito que ele teve 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. Mesmo com vários conselhos de sua própria mãe, alertando sobre os riscos que essas mulheres de diferentes origens poderiam trazer, Salomão não deu ouvidos e continuou se envolvendo com mulheres de diversas nações, como a Moabita e a Titânia, que seguiam religiões diferentes com deuses estrangeiros. No entanto, Salomão estava profundamente apaixonado por Naamã, o que tornou esse casamento ainda mais complexo e impactante em sua vida. Seu amor por ela ultrapassou as barreiras culturais e políticas da época, levando-o a tomar decisões que tiveram consequências negativas não apenas para ele, mas também para o reino de Israel. Sua afeição por Naamã fez com que ele permitisse a adoração de deuses estrangeiros, seguindo os costumes de sua amada esposa, o que comprometeu os princípios religiosos fundamentais do judaísmo. A história de Salomão é um exemplo claro de como um rei que, inicialmente, adorava o único Deus verdadeiro, pode se desviar com o tempo. A Bíblia nos relata que, embora Salomão tenha começado seu reinado adorando a Deus, ele eventualmente cedeu às influências de suas esposas estrangeiras, incluindo Naamã, e construiu altares para os deuses delas. É importante notar que Salomão não foi o primeiro rei a quebrar essa regra. Seu pai, o rei Davi, também teve várias esposas, o que já indicava um padrão. Na verdade, a Bíblia, em Deuteronômio 17:17, advertiu explicitamente sobre a multiplicidade de esposas, alertando para as consequências de tal prática. De acordo com as Escrituras, os reis de Israel não deveriam ter muitas esposas, pois isso poderia levá-los ao desvio espiritual. Surpreendentemente, Salomão, um homem reconhecido por sua sabedoria, não seguiu esse conselho e se afastou do caminho correto, mesmo tendo cedido às tentações. Vale destacar a notável inteligência de Salomão, que ficou famosa em diversas histórias, incluindo uma que envolve duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Salomão sugeriu dividir o bebê ao meio, uma proposta que causou grande angústia em uma das mulheres, que imediatamente pediu ao rei que não fizesse isso. Foi dessa forma que Salomão conseguiu identificar a verdadeira mãe do bebê. Sua sabedoria se estendia também a diversos outros campos, desde o estudo da natureza até a criação de provérbios e cânticos, que estão registrados no Antigo Testamento, no livro de Provérbios e no Cântico dos Cânticos.
Porém, a profecia de Isaías, que previu que Salomão perderia o controle sobre 10 das tribos de Israel, indicava que o reino de Israel logo se dividiria. Essa divisão se concretizou quando Jeroboão, um líder das tribos do norte, se tornou uma ameaça ao reinado de Salomão. Temendo perder seu poder e influência, Salomão, de forma desesperada, tentou assassinar Jeroboão. Esse ato refletiu a crescente tensão no reino de Israel. Após a morte de Salomão e a ascensão de seu filho Roboão ao trono, Jeroboão se tornou uma figura central nos conflitos subsequentes. A profecia de Isaías se cumpriu e deu início a uma série de eventos que resultaram na divisão do reino, com Jeroboão governando o reino de Israel composto por 10 tribos do norte, e Roboão liderando o reino de Judá composto pelas tribos do sul. Essa divisão gerou um período turbulento na história de Israel, conhecido como o Cisma, com repercussões políticas e religiosas duradouras. O reinado de Roboão, marcado por uma administração desastrosa, representa um ponto crítico na história de Israel. Seu aumento de impostos e a decisão de ignorar as preocupações do povo rapidamente enfraqueceram sua autoridade, levando a uma decadência política e econômica. A insatisfação popular se manteve constante e Jeroboão se tornou o primeiro rei do reino de Israel após a divisão. Para evitar que seu povo continuasse a adorar em Jerusalém, Jeroboão tomou medidas drásticas. Ele mandou fazer 2 estátuas de bezerros de ouro e as colocou em altares em Betel e Dan, incentivando os israelitas a adorar essas imagens em vez de irem até Jerusalém. Essa decisão teve consequências graves, pois o bezerro de ouro tornou-se um símbolo de apostasia e idolatria na história de Israel. Certo dia, enquanto Jeroboão fazia oferendas em um desses altares, um profeta desconhecido apareceu e previu que um descendente de Davi destruiria os altares pagãos e até queimaria ossos humanos sobre eles. Surpreendentemente, essa profecia se cumpriu muitos anos depois, quando o rei Josias de Judá realizou reformas religiosas e executou as ações previstas pelo profeta desconhecido. A história de Naamã nos lembra que até os líderes mais sábios e poderosos podem ser levados ao pecado e à apostasia quando permitem que influências externas, como casamentos políticos e alianças, corrompam sua devoção ao Deus verdadeiro. A decisão de Salomão de construir altares para deuses estrangeiros e permitir a adoração de ídolos entre os israelitas exemplifica o perigo dessas influências externas. Sob a influência de Naamã, Salomão construiu altares dedicados aos deuses estrangeiros de suas esposas, o que deu início a um período de decadência espiritual e conflitos políticos. Esse momento culminou na divisão do reino de Israel. A história de sua influência sobre Salomão serve como um lembrete de como a sabedoria e a fé podem ser testadas, mesmo nos momentos de maior poder e sucesso. Ela nos leva a refletir sobre as influências que moldam nossas vidas e sobre a importância de mantermos nossos princípios, mesmo diante das tentações e pressões externas. Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário abaixo e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Tenha um ótimo dia!